aqui, eu não sei se eu tenho o projeto completo no estágio que vocês têm, porque eu até parei aqui, deixa eu ver se bom, meu estágio atual é esse aqui. Não sei se é o ideal ainda, mas se não for, eu vou preenchendo, eu vou completando ao longo da correção. Então, qual era o objetivo na aula passada? Era fazer esses 3 exercícios aqui, que é uma barbada. O primeiro exercício, tá? Que ele diz mais ou menos o seguinte: como você será um desenvolvedor dedicado a evitar bugs, problemas na utilização da sua classe? Isso é fato, vocês serão, né? Você já deve ter notado que existe a possibilidade de seu método deposita ser utilizado de maneira indevida. O que significa ali? Ele não está fazendo nenhuma consistência no depósito, né? E qualquer operação financeira, como a gente está aqui no contexto bancário, ela não pode ser uma operação negativa, ou seja, não posso circular um dinheiro negativo. Então nós vamos ter que se preparar para isso. Uma forma, o que está sugerindo aqui, né? O que está sugerindo aqui é que se faça uma consistência para esse depósito, para a utilização desse método. Ou seja, basta vocês testarem lá se essa operação ela é positiva, né? Aqui no exercício ele nem cobra, mas a questão, por exemplo, falando ser mais verossímil, digamos assim, a operação financeira ela não pode nem ser 0, ela tem que ser maior que 0. Então não é nem o caso de ser negativo, ela tem que ser positiva. Então vamos dar uma olhada aqui então como é que a gente aborda esse cara. É simples, eu espero que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade. Vamos lá, tem a conta aqui, vou lá para minha classe conta. Eu não implementei nem o deposito ainda, né? Eu estou atrasado em relação a vocês, então eu vou implementar agora. Vamos lá, desde o início então. Public deposita, ele recebe um valor de depósito, certo? Que é, a gente está trabalhando com float, né? Vou botar aqui montante, tá? Para não chamar de valor, que é meio batido. Só para ficar diferente um pouquinho. O que a gente tem que consistir é o que está pedindo o exercício. Opa, aqui esqueci do void. Beleza? O exercício está pedindo, a gente tem que consistir se o montante, primeiro se o montante ele é maior que 0. Se o montante for maior que 0, eu vou incrementar o meu saldo, certo? Com o montante. Oi? Não entendi. Tu diz testar logicamente, por exemplo, o if ser mais simples? Tá. Eu não sei, cara. Na verdade, mas é que pode ser negativo, né? E aí, eu realmente não sei, mas a gente pode testar isso, vamos ver. É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Quando tu trabalha com... Eu entendi a pergunta dele, cara. É que na verdade, às vezes a gente usa o 0 e 1 como condições lógicas, tá? Como se o 0 fosse falso e o 1 fosse verdadeiro. Isso acontece em muitas linguagens e se tu fazer essa pergunta como um operador lógico para qualquer linguagem, ele vai, a maioria das linguagens, ele vai entender isso como uma pergunta lógica. Eu acho que pelo que o Stefânio perguntou é o seguinte: se a gente fizesse isso aqui, ó, if montante, é isso, Stefânio? Simplesmente resolveria o nosso problema. Eu tenho dúvidas. A gente pode testar isso. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu usar o meu depósito aqui. Eu tô com essa merda agora aqui, que fica perguntando toda hora. Eu não entendo porquê, mas tudo bem. Não sei porquê. Eu tenho aqui no meu teste, eu crio uma conta, beleza. Aí, deixa
titular, dou uns writes ali e eu vou usar a minha conta 1 para fazer um depósito, então. Deposita 299 float, certo? Vamos ver o que acontece lá, o Stefano. Já vamos tentar esclarecer aí. O nome aqui não importa, sobrenome não importa. Então vamos lá para o depósito. Bom, aqui não temos dúvida, né? Mas a gente pode testar aqui, ó, no watch. A gente tem como colocar ou no output ou no immediate aqui, ó. A gente tem como fazer perguntas lógicas, por exemplo, comandos. Está em execução, está parado agora, está pausado, mas a gente tem como com algumas perguntas fazer aqui. Por exemplo, para testar, tá? Vou digitar aqui no immediate window. É o que está aberto aqui embaixo, ó. Acho que Ctrl J é o atalho para ele aparecer, ou Ctrl G, não me lembro se ele não estiver aberto. Mas eu posso perguntar para ele o seguinte, ó. 1 é maior que 2? Ele responde, falso. Tá? Eu vou fazer a mesma pergunta que o Stefano queria fazer. 0, é isso, né, Stefano? A primeira pergunta. Se a gente mandasse 0 no montante, 0 é verdadeiro? 0 ele responde 0. 0 igual a true, vamos ver aqui. 0 igual a true. Não pode ser comparado. Então eu vou fazer o seguinte, Hã? Eu também, ó, eu tô tentando fazer o teste sem precisar escrever, sem testar no código. Vamos ver aqui o que ele responde. Que aqui ele vai me dar o valor de montante, né? Vamos tentar fazer uma outra forma. Bom, aqui eu não tenho dúvida que ele vai passar e vai fazer. Eu vou mudar o código mesmo. Mas eu não sei como perguntar para ele. Direto ali. Vamos fazer o seguinte. If montante. Ok? E aí eu vou fazer dois testes. Com 99, que é maior que 0. Vamos fazer um teste com 0. E vamos fazer um teste com negativo. Para ver o que acontece. No que o Stefano propôs, né? Para simplificar. E sempre que for simplificado, ele nem deixa, ele nem compila. Tá, então não deu, Stefano. Tentamos, mas não deu. Então vamos lá, tem que ser maior que 0, então. Beleza? O else, nós poderíamos colocar um else, mas eu não sei o que nós faríamos. Posso jogar na tela? Posso. Eu vou evitar fazer o seguinte, pegar as nossas classes e escrever direto na tela. O que seria... Depois, no futuro a gente vai ver por quê. Na verdade pode fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Inclusive eu vou voltar aqui para provar que pode, tá? Vou mostrar que pode, console. Vou botar um write line aqui. Movimentações financeiras devem ser maiores. Beleza. Maiores que 0. 0 não faz sentido, né? Maiores. Tá certo. Obrigado. Por que eu tentaria, Alisson, não jogar direto? Porque é uma boa prática tu fazer, quando tu invoca o método, tu não pular etapas. Por quê? Porque tu tem uma camada que essa camada que a gente vai desenvolver aqui, ela é uma lógica. Quando tudo que tu mostra para o usuário, seria legal tu tratar só na camada que tu mostra para o usuário. Por que isso? Tá? Para simplesmente não te dizer assim, é porque é. Porque, por exemplo, nós podemos escrever esta lógica do banco, e se nós escrevemos elas independente do que a gente vai mostrar para o usuário, a gente pode pegar e usar essa lógica no futuro para fazer uma aplicação que tem a mesma lógica e utiliza N interfaces de usuário. Usa a web, usa um sistema Windows, usa um sistema mobile, uma interface mobile, um celular, alguma coisa assim, sempre reaproveitando ela sem mudar uma linha de código. Essa é a grande vantagem, tá? Para te manter a filosofia. Então, como é que eu responderia não imprimindo na tela direto?
eu faria o seguinte, ao invés disso aqui voltar um void, eu poderia voltar um booleano, por exemplo, para dizer se deu certo ou não. E aí lá fora eu testaria, ó, teu depósito deu, teu depósito não deu. Entende? Então, mas por enquanto vamos tentar se simplificar. Inclusive eu vou deixar aqui, isso aqui não faria mal nenhum, só que em alguns momentos não vai ter console para imprimir, né? Daqui a pouquinho a gente vai abandonar a console e a gente vai começar a fazer um negócio mais elaborado. Então, não faz mal nenhum. Se não houver a console, simplesmente o usuário não vai ver isso. Não tem problema. Seguindo então. Bom, então só para validar esse nosso argumento, não sei se eu parei aqui. Só para validar o nosso depósito e conferir se está funcionando, ok, testei, meu saldo aumentou, ok. O segundo depósito, ou seja, pulei direto aqui, 299 eu coloquei, depois fiz um depósito de zero, que não devia mudar nada, e botei menos 122. Então vamos ver o saldo da conta, tem que ser 299 para estar certo, né? Porque está aqui, ó, 299, porque esse aqui foi invalidado. O zero, mesmo que nós executássemos, não mudaria nada. Mas a questão é que a gente pulou o zero seria simplesmente para poupar processamento ou até para não registrar essa operação. Tá? Bom, aqui termina o teste e termina a execução. Ok, questão 1, então, resolvida. Era simples assim, tá? Então, para resumir, é isso aqui. Simplesmente esse if entra na jogada. Antes vocês deveriam ter só esse cara aqui. Próxima questão então seria a número 2, que diz o seguinte: acrescente alguns métodos na classe conta para definir as lógicas de depositar, sacar e imprimir. Na verdade era o que eu acabei de fazer, o depositar, o sacar e o imprimir extrato. Ok, joia. Então a gente precisa fazer o saque e a impressão do extrato. Seguindo a mesma lógica, eu também não posso fazer um saque negativo, porque se eu fizesse um saque negativo seria igual a um depósito, correto? Então a gente... Sim ou não? Ou você não concorda? Que um saque negativo seria um depósito. A cara de vocês seria... algo, lamentavelmente. Essa é uma crise emocional. Quando vocês diminuem... Vocês têm... quando vocês diminuem menos 1, não fica mais? Menos com menos, tiazinho da 7ª série ensinou, né? Fica mais. Então como é que eu vou depositar menos? Não posso, né? Eu gostaria de depositar menos R$500. A minha conta está negativa, R$500, eu gostaria de depositar menos R$500 para ficar zerado. Não existe isso, né? Então nós temos que seguir a mesma lógica no programa. Então vamos lá, a próxima, vou implementar então como pedido do exercício, na conta, o saque, certo? Float, vou trabalhar com montante também, poderia trabalhar com outro nome, escolhi montante, não tem nenhuma razão, vou fazer a mesma consistência aqui, testando se o montante é maior que zero, aí sim ele vai fazer o contrário, que é diminuir do saldo, menos igual, montante. Deixa eu botar esse aqui. Não, porque eles estão em escopos diferentes, né? Não. Se eu tiver, mesmo que eu tivesse eles estão em escopos diferentes. Esse cara aqui, ó, esse método, esse montante, ele só vai existir até o final desse método, até aqui. E eles operam independentemente. Se eu tivesse, digamos, um campo declarado aqui no escopo da classe, que se chamasse montante, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso, exatamente. Ele só vale como parâmetro dentro do método. Mas vou mostrar, para aproveitar e mostrar a tua pergunta, e vou mostrar para vocês o que ocasionaria se eu tivesse um montante aqui. Esse montante do escopo da classe, olha só, veja que não deu erro. Eu não tenho erro. Só que o que ele me diz, o que acontece aqui, ó. Quando eu quiser, esse cara, ele continua valendo dentro daqui,
Mas se eu quisesse, aqui dentro, casualmente, me referenciar ao que eu declarei no escopo maior. Na verdade tem. Tem um recurso que a gente usa, o seguinte. This, que é esta classe. E aí quando eu abro aqui, ó, a montante, tá vendo? Este é o montante que eu declarei lá em cima. Né? Digamos que this montante recebesse montante, olha só aqui, que bizarro. Esse segundo é o que chega como parâmetro, exatamente. Então eu estaria colocando para a variável que eu declarei no escopo maior, que é essa, o que está chegando no parâmetro, ou seja, estou jogando para fora. É possível fazer. É possível fazer. É. Mas eu mostro isso porque em algum momento vocês podem pegar algum exemplo na internet, vocês vão ver a palavra-chave disso, e aí vocês já se localizam. Bah, esse cara aqui é desta classe, deve ter sido declarado antes. Ok? Beleza. Então tá aqui o cara. Deixa eu tirar o montante aqui para não confundir ninguém. Precisamos testar o nosso saque, né? Vamos lá, vamos validar o saque. Depois de alguns depósitos que a gente já validou aqui que não são válidos, eu vou usar isso aqui para sacar. Saque. Deposito. Vamos lá, vamos pro teste. Depositei 299, é o que eu tenho de saldo nesse momento. Eu vou sacar 100. Então é maior que zero, diminuiu, meu saldo ficou 199. Tá correto. Jóia. Então, simples. O que ele pede lá, né? Ele pede para declarar o saque e o extrato, né? Bom, vamos montar o extrato aqui então. Dentro da conta. Vamos lá, vamos elaborar um extrato aqui. Void extrato. Extrato mais simples possível. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Na verdade, aqui eu vou fazer conforme o exemplo que eu dei lá na apostila. Ele volta uma string montada do extrato, correto? Então vou fazer aqui, vou declarar uma saída como string. Saída, que é o retorno aqui, digamos assim, do extrato. Vou começar a concatenar esse cara aqui de uma maneira não muito elegante, mas é que eu inicializo como string.empty é uma constante que vale exatamente isso. Ali, ó, uma string sem nada. Eu colocar isto, uma string sem nada, e colocar string.empty é a mesma coisa. Isso aqui é só uma maneira mais elegante de não sair colocando strings indiscriminadamente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou concatenar essa string, então, com a minha primeira linha do extrato. Vou fazer aqui uma balaca. Primeiro eu vou colocar uma linha. Ok. Mais igual. O banco aqui, banco... SA. Só para saída. Concatenando da forma mais bizarra possível. Ok. E aí eu tenho que começar a imprimir, né? O que eu coloco aqui? Vou colocar, utilizando aquela... Vou colocar aqui, digamos, a data, tá? Data. Concateno com datetime, agora, now. E vou converter aqui para string, para algo tipo short dayString,
Acho que isso deve... Eu não lembro exatamente o que isso coloca, que formato, mas acho que isso resolve o nosso problema. Na sequência, vou botar a hora, por exemplo. Não sei se ali talvez até já saia a hora aqui em cima, mas aí depois a gente ajusta. Date time now to short time string. Saída mais igual cliente. Como é que a gente busca o cliente aqui? Eu tenho um titular, né? Eu tenho aqui internamente, não tem? Titular, ponto, nome completo. Beleza. E saída mais igual. Que mais? Eu vou aqui botar mais uma palavra aqui para tirar aqui. Ah, vai ficar 10 esse meu extrato. Mais igual saldo, que é o que eu tenho por enquanto aqui, tá bem simplesinho. Mais saldo. E bora aqui. O que eu faço no final? Note que ele está me reclamando algo aqui, ó. Ele está me dizendo o seguinte, ó. Tu ainda não retornou nada. Tu prometeu que ia retornar uma string e tu ainda não está retornando nada. Então, a string que eu estou montando é exatamente, a saída aqui é exatamente o meu retorno. Então eu vou retornar a string, finalmente. E aí sim ele se dá por satisfeito. Sumiu o erro daqui. Na verdade não é que não precisa... eu acho que tu tem razão. Eu não tenha... tem razão. O Stefânio disse o seguinte, não precisa botar barra N. O que é barra N? Na verdade é a quebra de linha, para ficar bonitinho lá na saída. Eu tinha esquecido aqui. Tu pode fazer de duas formas, tá? Tu pode pegar, existe uma... Assim como existe o string.empty, que é uma constante, que é uma string vazia, existe também uma constante para o barra N, que às vezes o barra N a pessoa não gosta de usar, que é bagaceiro, fica tudo feio pra caralho. Não necessariamente você precisa usar. Existe uma que é environment.newline, que daí é uma... Eu posso concatenar aqui, ó. Vou usar as duas formas para vocês conhecerem, tá? Ó, ambiente, se eu não me engano é newline, é isso? Isso. Isso aqui é uma constante para o barra N. Aí fica mais bonitinho, mais organizado, mais bonito, vistoso. Tá? Ou pode fazer simplesmente barra N. Isso aí mesmo. Enfia dentro da string barra N. Para dar as quebras de linha, que é o que o Stefânio está dizendo ali. Eu realmente tinha me esquecido, Stefânio. Obrigado. Aqui a gente vai ter que de alguma forma colocar. Vou usar aqui o barra... Vou colocar assim. No meio. Boa. Acho que vai dar. Tá? Vamos testar esse cara. Vamos lá pro teste. Então após eu fazer meu saque, meu depósito, vamos lá. Eu vou imprimir na tela então. Vou tirar isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui porque agora a gente não precisa. A gente vai fazer tudo aquilo ali. Agora, aqui. Conta 1, ponto. Aliás, vamos ter que fazer uma console. Ponto write. Conta 1, ponto extrato. Lembrando que aqui dentro, o extrato ele vai me retornar uma string, que vai ficar dentro do write, que é o que vai ser impresso na tela. Beleza? Vamos ver aqui. Isso aqui eu vou ter que tirar também, né? Não está usando para nada. Então ficou assim, ó. Tarará, 22, 19, 51. Cliente AA, foi o que eu digitei ali, ficou uma bosta. E o saldo, 199. Legal. Acho que deu mais ou menos certo, né? O que nós queríamos aí. Beleza. Bom, mas para seguir o exemplo que eu dei lá da apostila,
eu instiguei vocês a usarem uma versão sobrecarregada do extrato, correto? Uma segunda versão sobrecarga, lembram? Que teria um parâmetro, essa segunda versão, que seria um booleano, que dizia, perguntava se era para mostrar o extrato completo. Beleza? Lembram disso? Tá na apostila, tá? Vamos lá na conta aqui, ó. Relembrando, o que é sobrecarga? Eu escrevi de novo o mesmo método, certo? Vou sobrecarregar esse cara, coitado. String extrato. A mesma coisa de novo. Só que aqui eu vou botar um parâmetro booleano, que é imprime extrato completo. Um pouco para frente. Aqui. Melhorou? Bora. Então, a segunda versão aqui eu vou pegar um booleano como parâmetro. Só para nós... vou tirar o cara aqui, só para nós ter uma ideia. Olha aqui, ó. Estou tentando fazer uma versão que é idêntica à outra. Né, o que nós tínhamos visto na sobrecarga. O que ele está me reclamando? Ó? Que já existe um membro com a mesma assinatura que já foi declarado. A mesma assinatura, lembram? Assinatura, lembram da assinatura? Ah, então esse cara eu vou ter que mudar a assinatura dele. Vamos lá. Opa. Vou colocar aqui um booleano. Vou chamar de completo. Ok. A assinatura eu já mudei. Tranquilão. O que esse cara vai fazer de diferente do que a gente já fez? Ele vai colocar um saldo, valor disponível, que vai nos dar lá o limite, mais o valor disponível, e nós vamos enganar o nosso cliente. Fazer que ele achar psicologicamente que ele tem bastante dinheiro. Nós vamos dar bastante limite para ele. Ah, beleza. Não estou fazendo isso porque sou mal, estou fazendo porque o mercado exige, né? Para a gente se manter competitivo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente já fez, só que com um saldo, um complemento, digamos assim. Então, eu não vou escrever tudo de novo o código. Eu vou chamar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma saída aqui, sim, tem que declarar, certo? Saída, beleza, saída, que recebe, vou botar uma string vazia só para mudar um pouco. Primeira coisa que esse cara vai receber, a saída, é exatamente o que a gente já fez. E aí a gente parte dali em diante. O que a gente já fez, a gente chama de extrato. É isso. Ok? Então vamos daí em diante. O que daí em diante a gente precisa fazer? Vamos concatenar aqui com limite de crédito. Não sei se eu cheguei a implementar o limite aqui. Não, acho que não, né? Na conta não, né? Vamos ver aqui. Titular, saldo. Não tem limite. Vou ter que colocar aqui então mais uma propriedade. Float limite, e ela só tem, tem getSet. Tem getSet? Tem getSet. Vou fazer o seguinte. Vou fazer a forma estendida. Vamos lá. Float limite. O get vai retornar sempre o limite.
o set sempre vai atribuir ao limite o que chegar. Padrãozinho, tá? Só que a diferença é, por que eu fiz dessa forma e não da forma mais simples? Porque aqui, por padrão, eu vou colocar que o cara já arranca com um limite de R$2.000. Qualquer conta que for instanciada na nossa classe já vai arrancar o limite com R$2.000. Esse é o banco da classe. O cara chega lá, abre uma conta que tu já é super especial, tu já é gold, né? O cara já te trata demais. O cara aqui, mais ralé é o gold, entendeu? Então já sai com 2.000, eu tô louco pra emprestar dinheiro para ele, para ele se endividar comigo e eu cobrar muitos juros. Então vamos lá. Aqui então no meu saldo, meu saldo completo, eu vou, além de mostrar o saldo real dele, eu vou mostrar o limite, beleza? Botei get set, tá? O limite. E que mais? Aqui eu preciso dar uma quebra, né? Quebra de linha. Limite de crédito e mais uma saidinha aqui que vai ser total disponível. Tá? Isso é legal. Total disponível. O que é o total disponível? É o meu limite, é o meu saldo mais o meu limite. Beleza? Estou colocando parênteses aqui só para fazer a operação matemática aqui, até porque a gente está usando mais para começar a concatenar string, né? Pode. Tu diz declarar uma com nome mais curtinho, já receber o new line e ficar usando a mais curtinha? Pode. Sem problemas. Tá? E para fechar aqui o meu... Eu vou copiar daqui. Mesma coisa, só por questão estética. E aí vamos retornar a saída. Show de bola. No teste? Aqui? Não entendi. Aqui? Ah, é verdade. Boa pergunta. Boa questão. Eu não usei o completo. Exato. Eu tenho que testar, né? Se eu quero completo ou não. Então, eu tenho uma alternativa. Se for o completo... Então, primeira coisa. O extrato não completo, ele começa assim, certo? É isso, a gente está igual. E quando ele for completo, aí eu tenho que complementar aqui. Boa, obrigado. Tá aí, tudo bem. Vamos testar esse cara. Vamos lá, o meu simples e o meu extrato completo. Então, vou ter que passar aqui. Notem que quando a gente faz uma sobrecarga, o que acontece aqui, ó? Olha só. Quando a gente faz a sobrecarga, o que acaba acontecendo? Eu tenho extrato. Ó. Olha só. O próprio Visual Studio me dá as duas versões que eu tenho. Me sugere, né? Tipo, ó, esse aqui não tem parâmetro nenhum, ele vai te retornar uma string, ok? E esse aqui ele exige um bool completo e te retorna também uma string. Nesses casos aqui, começa a ser útil aquilo que eu disse para vocês numa outra aula, não sei se foi nessa, se não foi na da aula passada, mas não faz mal, eu repito. Começa a ser útil a boa prática de vocês comentarem o código. Olha aqui, ó, eu vou dar 3 comentários aqui, tá? 3 barrinhas. Ele me abre, ele já me completa para eu documentar meu código. Eu digo minimamente o que esse método vai fazer. Por exemplo, retorna string com extrato do cliente, da conta. Aqui eu posso dizer o que é o completo, tá? Inclui
total disponível. O que ele retorna? Não, eu acabei descrevendo aqui da mesma forma, então não vou concluir. Mas aí onde é que isso reflete, né? Reflete aqui na escolha desse cara. Esse cara, olha, ele começa ele me dá uma documentação, me diz exatamente o que é. Claro que nesse exemplo que a gente está usando aqui, ele é quase que irrelevante, né? Porque a gente está construindo na mão, nós mesmos estamos usando a classe e tal, mas quando vocês se tornarem programadores renomados mundialmente, vocês vão trabalhar numa equipe grande. Então vocês vão ter que documentar isso, vai ser um diferencial para vocês. Tá? Então aqui eu vou usar essa segunda versão, que é que eu tenho que passar um booleano e eu quero exibir ele de forma completa. Então vamos lá, vamos testar esse cara. Esse cara aqui, vou parar aqui. Então eu vou usar aqui, então o meu cliente é o José Abreu. Ok? Então parou aqui. Esse aqui nós já sabemos o funcionamento, nós já testamos, ok? Vamos entrar dentro deste cara. Então eu passei aqui o booleano, falei, chegando como booleano. String começa, olha só, na largada ela já começa com aquilo que nós tínhamos montado já, né? Olha aqui, ó. 199. Na largada é o que tem na string aqui dentro, na saída. Ó. Passou por aqui e já tem aquele conteúdo. Bom, se é completo, ele deve entrar aqui dentro. Aí ele complementa um limite, um saldo e retorna a saída. Vamos ver como é que ficou. Bom, aqui tinha a primeira versão, ok? Vai até o 199. Aqui, além de 199, eu tenho o limite de crédito e o total disponível, que é o que nos deixa feliz. 2,199. Beleza? Então a gente conseguiu construir aqui duas versões do mesmo método. Beleza? Sobrecarga. Check. Quem? Teclado, readline. Acho que é o readline. Aqui, ó. Console.readline. Tá? Aqui para o nosso teste não é tão relevante aqui. Pode até colocar um nome fixo ali dentro. Acho que até é mais rápido.